Esse seu dinheiro da internet nunca vai dar em nada de verdade, disse meu pai, batendo a garrafa de cerveja na do meu tio. O quintal explodiu em gargalhadas. Meu nome é Eli Granger. Tenho 27 anos, e nos últimos 6 anos, venho desenvolvendo soluções de blockchain no meu apertado apartamento de um quarto em Tulsa. Não que minha família entendesse ou tentasse entender. Toda reunião era o mesmo roteiro. Perguntas educadas sobre quando eu conseguiria um emprego de verdade, seguidas de piadas sobre criptomoedas que deixaram de ser engraçadas anos atrás. Sorri e acenei com a cabeça como sempre fazia. Deixe-os rir. A notificação que recebi ontem ainda estava queimando um buraco no meu bolso. A oferta final de aquisição da empresa europeia, 27,5 milhões de dólares pelo meu protocolo de otimização. 6 anos de jornadas de 18 horas, jantares de lamen e aprendizado com cada fracasso levaram a esse momento. Sabe, filho, meu pai continuou abaixando a voz para que só eu pudesse ouvir. Derek diz que eles estão sempre contratando na concessionária. Bons benefícios também. Tomei outro gole da minha cerveja e observei meu cunhado, Derek, do outro lado do pátio, exibindo seu novo relógio, encomendado por uma empresa de carros de luxo. Ele me olhou nos olhos e me lançou aquele mesmo olhar simpático de sempre. Enquanto eu dirigia para casa naquela noite, meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha irmã, Jéssica. Não se preocupe, pai. Ele só se preocupa com você. Joguei o telefone no banco do passageiro sem responder. O que eles não soubessem não os machucaria. Pelo menos ainda não. Quando cheguei em casa, verifiquei meu laptop mais uma vez. A transferência bancária estava pendente. Na segunda-feira de manhã, eu teria mais dinheiro do que todos naquele churrasco juntos. Fechei o laptop e olhei pela janela. Pela primeira vez em anos, senti algo próximo da paz. Aprendi a programar sozinho aos 14 anos, curvado sobre um laptop de segunda mão que minha mãe comprou em um bazar. Eu ficava acordado até às 3 da manhã, aprendendo tudo o que podia. Meus pais achavam que era só uma fase, como minha breve obsessão por astronomia ou skate. Ele vai superar isso, diziam quando parentes perguntavam o que eu fazia trancada no quarto o dia todo. Mas eu não superei. Concluí o ensino médio, ganhei uma bolsa parcial para State College e me formei em ciência da computação. Todos esperavam que eu seguisse o caminho de sempre. Estágio, emprego de iniciante em programação, ascensão lenta na carreira. Em vez disso, larguei os estudos no penúltimo ano quando vi o potencial da tecnologia blockchain. Meu pai não falou comigo por 3 meses. Minha mãe chorou. Jéssica tentou mediar, mas acabou parando de defender minhas escolhas em reuniões familiares. Eu simplesmente não entendo por que você jogaria fora um diploma, meu pai disse quando finalmente começou a falar comigo novamente. Seu avô trabalhou nos campos de petróleo por 40 anos para que seus filhos pudessem ir para a faculdade. Tentei explicar uma vez, falei sobre finanças descentralizadas, sobre eliminar intermediários, sobre o futuro das transações seguras. Os olhos deles ficaram vidrados em minutos. Então, me refugiei no meu apartamento e me concentrei em construir. Enquanto amigos se casavam, compravam casas e postavam fotos de férias, eu vivia de energéticos e comida para viagem, resolvendo problemas complexos e criando eficiências que ninguém havia pensado antes. O primeiro sinal de que as coisas estavam mudando veio há 8 meses. Publiquei um white paper sobre um novo protocolo de blockchain. E 3 dias depois, minha caixa de entrada foi inundada com mensagens de capitalistas de risco. Uma delas, Alison, da Vertex Capital, pediu uma reunião. Seu algoritmo de otimização é inovador, ela disse por videochamada. Você já considerou quanto isso poderia valer? Eu não tinha. Eu estava apenas resolvendo um problema que me interessava. 3 semanas depois daquela ligação, recebi minha primeira oferta de aquisição, 3 milhões de dólares. Recusei. 6 semanas depois, 8 milhões de dólares. Recusei também. Jéssica ligou mais ou menos nessa época. Papai está com alguns problemas de saúde, ela disse. Nada sério ainda, mas ele pode precisar de cirurgia ainda este ano. Perguntei se eles precisavam de dinheiro. Ela hesitou antes de dizer que daria um jeito. Quando desliguei, olhei para a última oferta na minha caixa de entrada, 15 milhões de dólares, e senti um estranho vazio. Qual era o sentido de resolver problemas se eu não conseguia resolver os mais próximos de casa? 2 dias antes da reunião de família, sentei-me em frente a 5 executivos em uma sala de reuniões virtual. Após 6 rodadas de negociações, eles chegaram à oferta final, 27,5 milhões de dólares com um contrato de consultoria de 2 anos que pagaria 180 mil dólares adicionais anualmente.
Precisamos da sua resposta hoje, Sr. Granger, disse o CEO. Pedi 1 hora, andei pelo meu bairro, passei por famílias fazendo churrasco em seus quintais, crianças jogando basquete nas entradas de garagem, vidas normais, vidas visíveis, do tipo que meus pais poderiam entender e aprovar. Quando voltei para o meu apartamento, assinei o contrato e fechei meu laptop. Aquele deveria ter sido um momento de triunfo. Em vez disso, senti um estranho vazio. 6 anos de trabalho culminando em mais dinheiro do que eu jamais sonhei. E eu não tinha ninguém com quem compartilhar isso que realmente entendesse o que eu havia conquistado. Na reunião, vendo minha família rir do dinheiro da internet, percebi uma coisa. Eles não estavam zombando de mim porque não se importavam. Estavam fazendo isso porque não conseguiam ver o que eu via. Eles viviam em um mundo onde o sucesso parecia o relógio de comissão do Dererick ou o cargo de gerência do meu primo Kyle. Pensei em contar a eles, considerei pegar meu celular e mostrar a transferência pendente. Mas quando meu pai me passou outra cerveja e me deu um tapinha no ombro com aquela mistura de carinho e decepção, decidi não fazer isso. Não se tratava mais de provar que eles estavam errados. Tratava-se de algo completamente diferente, algo que eu estava apenas começando a entender. No caminho para casa, parei em um mirante panorâmico sobre a cidade. As luzes de Tulsa se espalhavam abaixo de mim como uma placa de circuito. Tomei uma decisão ali mesmo. Faria as coisas de forma diferente. Sem anúncio, sem vingança, sem eu avisei. Em vez disso, abri meu aplicativo bancário e criei uma nova conta privada. Depois, fiz uma lista de nomes. Meus pais, Jéssica, sua filha Emma, meu tio Frank, que havia perdido o emprego no ano passado. Até Derek. Eu sabia exatamente o que ia fazer, e nenhum deles jamais saberia que era eu. Um mês após a aquisição, encontrei-me com uma consultora financeira em Oklahoma City, uma mulher discreta chamada Olivia, especializada em gestão de patrimônio repentino. A maioria das pessoas na sua posição quer fazer sucesso, disse ela, revisando meus planos. Comprar uma mansão, um supercarro, mostrar a todos que conseguiram. Não sou eu, respondi. Não, ela sorriu. Eu consigo ver isso. Criamos vários fundos de caridade anônimos e fundos de assistência familiar. Mantive meu apartamento, meu Honda usado e minha rotina normal. A única mudança foi a certeza de que minha família nunca mais enfrentaria dificuldades financeiras. Eles simplesmente não saberiam que eu estava por trás disso. 3 semanas depois, Jéssica ligou chorando. Emma precisa de aparelho, papai precisa de cirurgia, e eles acabaram de cortar a estrutura de comissão do Derek no trabalho, disse ela. Não sei o que fazer, Eli. Talvez eu possa ajudar um pouco, ofereci, já sabendo que pagaria por tudo. Obrigada, mas ela hesitou. Papai não quer caridade, especialmente de você. Ele acha que você precisa se concentrar em conseguir um emprego estável em vez da sua coisa de criptomoedas. Isso doeu mais do que eu esperava. O que você disse a ele? Eu disse que não ia te pedir, ela admitiu. Só estou ligando porque estou desesperada. Depois que desligamos, fiquei pensando naquela conversa por um bom tempo. Meu próprio pai preferia lutar a aceitar minha ajuda porque achava que eu estava fracassando. A ironia era quase demais. No dia seguinte, Jéssica ligou novamente, confusa e animada. Você não vai acreditar. Uma fundação ligou falando sobre um subsídio comunitário para famílias com necessidades médicas. Eles estão cobrindo toda a cirurgia do papai. Isso é incrível, eu disse, sabendo que a fundação havia sido criada ontem mesmo com um único doador anônimo, eu. E olha só, a Emma se qualificou para uma bolsa integral de estudos em ortodontia pela faculdade. Disseram que alguém dotou a bolsa especificamente para alunos da mesma série dela. Parece que a sua sorte está mudando. Jéssica fez uma pausa. É estranho, né? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes, coisas boas simplesmente acontecem, eu disse. 2 dias depois, meu celular tocou com uma mensagem do Derek. Cara, você ouviu falar da fazenda? A fazenda do meu avô estava com problemas fiscais há anos. Meu pai e os irmãos dele tentavam salvá-la, mas sempre estavam com pouco dinheiro. E daí? Respondi. Alguém pagou todos os impostos atrasados. Doação anônima. Seu pai está pirando. Sorri enquanto digitava. Que ótima notícia. Quando fui à pequena reunião familiar para comemorar a salvação da fazenda, vi meu pai fazer um brinde emocionado sobre o legado e os milagres da família. Todos estavam zumbindo com teorias sobre o misterioso benfeitor deles. Talvez tenha sido Kyle, sugeriu minha tia.
Ele está se saindo bem naquele cargo de gestão. Kylie balançou a cabeça. Gostaria de poder levar o crédito. Pode ser um daqueles bilionários da tecnologia fazendo atos aleatórios de gentileza, sugeriu Dererick. Meu pai olhou para mim do outro lado da mesa. Definitivamente não era o dinheiro da internet do Eli. Ele riu, mas dessa vez houve menos impacto. Levantei meu copo junto com todos os outros e não disse nada. 3 meses após a aquisição, recebi uma ligação da Alison, da Vert.ex Capital. Eles estão integrando o seu protocolo antes do esperado, disse ela. Os resultados são melhores do que o projetado. Seu bônus de earnout triplicou. Assim, meu patrimônio líquido saltou novamente. Os 27,5 milhões de dólares iniciais estavam agora perto dos 40 milhões de dólares. Agradeci e desliguei, depois fiquei sentado olhando para a parede do meu apartamento, que não mudou nada. Naquela noite, minha mãe ligou para me convidar para jantar. Faz muito tempo que você não vem aqui, disse ela. E seu pai tem algo para conversar com você. Quando cheguei à casa da minha infância, a atmosfera estava estranhamente tensa. Meu pai esperou até depois do jantar para falar sobre o que estava acontecendo. Sua mente. Eu estive pensando, disse ele, mexendo no guardanapo. Você vem trabalhando nessa coisa de criptomoedas há anos. Talvez haja mais por trás disso do que eu pensava. Sentei meu café na mesa. O que te fez mudar de ideia? Eu tenho lido sobre isso, ele admitiu, me surpreendendo. Depois de todos esses milagres acontecendo com a nossa família, comecei a me perguntar se talvez existam forças em ação que não entendemos. Minha mãe assentiu. Seu pai acha que a tecnologia pode ser uma dessas forças que talvez tenhamos sido rápidos demais em ignorar o que você faz. Senti um nó se formando na garganta. É mesmo? Eu ainda não entendo, disse meu pai. Mas eu gostaria de entender, se você estiver disposto a explicar de novo. Durante a hora seguinte, eu os expliquei os conceitos básicos de blockchain. Meu pai fez perguntas surpreendentemente ponderadas. Minha mãe tomou notas. Foi o maior interesse que eles já demonstraram pelo meu trabalho. Quando eu estava saindo, meu pai me acompanhou até o carro. Filho, tenho sido duro com você, disse ele baixinho. Eu estava preocupado que você estivesse jogando sua vida fora. Mas esses últimos meses me fizeram pensar no que é realmente importante. Não é o emprego que você tem ou quanto dinheiro você ganha. É a família. Assenti, sem conseguir falar. Aconteça o que acontecer com esse negócio de criptomoedas, quero que saiba que estou orgulhoso de você por se manter fiel ao que acredita. Isso exige coragem. Enquanto dirigia para casa, percebi que algo inesperado havia acontecido. Ao tentar ajudar minha família sem exibir meu sucesso, inadvertidamente dei ao meu pai algo mais valioso do que dinheiro. Dei a ele a chance de se conformar com quem eu era sozinho. Na manhã seguinte, recebi outra ligação da Jéssica. Eli, algo estranho está acontecendo, disse ela, em voz baixa. O Derek acha que alguém está ajudando nossa família anonimamente. Por que ele pensaria isso? Muitas coincidências. O fundo de saúde, o aparelho da Emma, os impostos da fazenda. Agora ele acabou de receber uma oferta de emprego em uma concessionária nova com um salário melhor, do nada. Alguém está mexendo os pauzinhos. Mantive a voz neutra. Talvez sua sorte tenha realmente mudado. Derek acha que pode ser você, disse ela sem rodeios. Ele diz que você tem agido diferente, mais calmo, como alguém que não precisa mais se preocupar. Isso me pegou de surpresa. Eu com que dinheiro? Foi o que eu disse. Jéssica riu. A menos que seu dinheiro da internet finalmente tenha dado resultado. Mudei de assunto, mas depois que desligamos, percebi que havia subestimado Derek. Ele podia vender carros para viver, mas sabia ler as pessoas. Pela primeira vez, me perguntei se permanecer anônimo era a abordagem certa, afinal. 5 meses depois de assinar o acordo de aquisição, me encontrei com Olivia novamente para avaliar minha estratégia financeira. A abordagem anônima está funcionando bem, ela disse. Mas há um problema com doações sustentáveis. Sua família está começando a notar o padrão. Concordei. Meu cunhado está desconfiado. Você tem opções, explicou Olivia. Continue anonimamente com mais espaço entre os presentes, crie um fundo familiar formal com estipulações sobre privacidade ou simplesmente diga a verdade. Não respondi imediatamente. Cada caminho tinha seus méritos. O que está te impedindo de contar a eles? Ela perguntou gentilmente. Não tenho certeza, admiti. No começo,
Eu não queria esfregar isso na cara deles. Agora, acho que tenho medo de que isso mude tudo. O dinheiro muitas vezes faz isso, ela concordou. Após cuidadosa consideração, decidi por um meio-termo. Eu criaria um fundo familiar, mas revelaria meu papel gradualmente, começando com a pessoa em quem eu mais confiava para lidar com as informações com responsabilidade. No dia seguinte, convidei Jéssica para me encontrar em um café no centro da cidade. Você está me assustando, disse ela ao chegar. Você nunca pede para se encontrar assim. Deslizei uma pasta sobre a mesa. Preciso que você dê uma olhada nisso. Ela abriu e franziu a testa para os documentos legais dentro. O que estou vendo? É um fundo fiduciário para a educação de Emma, totalmente financiado. Os olhos de Jéssica se arregalaram enquanto ela folheava as páginas. São milhões de dólares. Eli, o que você fez? Vendeu drogas? Não. Eu ri. Lembra do meu projeto de blockchain? Aquele sobre o qual todos brincavam. A compreensão surgiu em seu rosto. Você vendeu. Eu assenti. Há 5 meses, por 27,5 milhões de dólares. A xícara de café de Jéssica congelou a meio caminho da boca. Diga isso de novo. Eu expliquei tudo. A aquisição, o contrato de consultoria, o anonimato. Presentes. Quando terminei, Jéssica balançava a cabeça, incrédula. Então, durante todo esse tempo, enquanto meu pai se oferecia para te arranjar um emprego de verdade, eu tentava descobrir como ajudar a todos sem que isso se resumisse a mim. Eu disse, você é inacreditável. Ela disse, mas estava sorrindo. Por que me contar agora? Preciso da sua ajuda. Estou criando um fundo familiar maior, mas não quero anunciar isso como um grande gesto. Prefiro que todos entendam para que serve o dinheiro e de onde veio antes de saberem quanto ele tem. Jéssica estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Você sempre foi aquieta e complicada. Nas semanas seguintes, Jéssica me ajudou a estabelecer as bases. Ela mencionou casualmente artigos sobre histórias de sucesso em blockchain para nossos pais. Ela pediu para Derek explicar sobre criptomoedas no jantar uma noite, me dando a oportunidade de acrescentar insights que fizeram meu pai me olhar de forma diferente. Organizamos uma sessão de planejamento financeiro familiar sob o pretexto de discutir o futuro da fazenda. Contratei uma consultora, não a Olivia, mas alguém que pudesse falar de forma geral sobre fundos e patrimônio. Planejamento. As peças estavam se encaixando. Minha família estava lentamente começando a ver as criptomoedas como legítimas, e eu, como alguém que talvez soubesse do que estava falando. A fase final do meu plano se concretizou quando Jéssica mencionou que a escola de ensino fundamental da Emma estava organizando um dia de carreiras. Você viria falar sobre ser desenvolvedor? Ela perguntou, me lançando um olhar significativo. Era a oportunidade perfeita. O dia de carreiras na escola da Emma caiu exatamente 6 meses depois de eu assinar o contrato de aquisição. Jéssica havia providenciado a presença dos meus pais para apoiar a Emma. Derek também veio, curioso sobre o que eu poderia dizer. Fiquei diante de uma sala de aula com crianças de 12 anos e seus pais e comecei de forma simples. 6 anos atrás, abandonei a faculdade para trabalhar em algo que ninguém na minha família entendia. Eles acharam que eu estava cometendo um erro. Olhei para os meus pais. Eles se preocuparam comigo. Os alunos pareciam entediados, mas os adultos estavam ouvindo. Eu estava desenvolvendo um protocolo de blockchain, uma maneira de tornar as transações com criptomoedas mais rápidas e seguras. Na maioria dos dias, eu não tinha certeza se funcionaria. Eu comia muito macarrão instantâneo. Perdi eventos familiares para depurar código. As pessoas faziam piadas sobre o meu dinheiro da internet. Algumas crianças riram baixinho. Eu sorri. Há 6 meses, vendi minha empresa por 27,5 milhões de dólares. A sala ficou em completo silêncio. Vi o queixo do meu pai cair. Minha mãe levou a mão à boca. Os olhos de Derek se arregalaram em choque. Mas essa não é a parte importante da história. Continuei. A parte importante é que o sucesso nem sempre tem a aparência que as pessoas esperam. Às vezes, a pessoa no velho Honda e nas mesmas roupas que usa há anos está construindo algo revolucionário. Terminei minha apresentação anunciando uma bolsa de tecnologia para a escola, financiada por mim, para garantir que todos os alunos tivessem acesso a um computador e aulas de programação, se quisessem. Quando desci do pódio, Emma correu e me abraçou. Isso foi incrível, tio Eli. Meus pais se aproximaram lentamente, como se tivessem passado dias. 27,5 milhões de dólares, meu pai disse baixinho.
Filho, isso é verdade? Na verdade, está mais perto de 42 milhões de dólares agora com os bônus de Arnold, respondi. Minha mãe começou a chorar. Meu pai parecia que também ia chorar. Os impostos da fazenda, disse ele. O aparelho da Emma, minha cirurgia. Assenti. Foi só você. Eu queria ajudar, disse simplesmente, sem fazer alarde. Dererick deu um passo à frente e estendeu a mão. Eu sabia que algo estava acontecendo. Não imaginei que fosse isso. Ele balançou a cabeça, rindo. Cara, eu estava te oferecendo empregos em concessionárias de carros. Eram boas ofertas, eu disse, apertando sua mão. Só que não era o meu caminho. 2 semanas depois do dia da carreira, ajudei meus pais a se mudarem para nova casa, um lugar modesto, mas confortável, mais perto de Jéssica e Emma, sem escadas para desafiar o joelho do meu pai depois da cirurgia. Eu a comprei por meio do fundo da família, com total conhecimento deles desta vez. Ainda não entendo exatamente o que você inventou, disse meu pai enquanto desempacotávamos as caixas em sua nova garagem. Mas estou tentando aprender. Era tudo o que eu sempre quis, eu disse a ele. Ele fez uma pausa, com uma caixa de equipamentos de pesca velhos nas mãos. Desculpe por não ter visto o que você estava construindo. Você não tinha como saber. Não, ele concordou. Mas eu poderia ter confiado mais em você. Mais tarde naquela noite, toda a família se reuniu para jantar no pátio dos fundos. Derek falava animadamente sobre as aulas de programação para as quais havia se inscrito. Nunca é tarde para aprender novas habilidades, disse ele. Jéssica havia largado seu estressante emprego de contabilidade para abrir seu próprio escritório com meu financiamento inicial. Ela já estava ajudando outras famílias a lidar com desafios financeiros. Emma estava mostrando a minha mãe como comprar seu primeiro Bitcoin em um aplicativo de smartphone. Enquanto eu os observava, percebi que algo havia mudado fundamentalmente. O dinheiro havia mudado nossas circunstâncias, sim, mas o que realmente havia transformado era algo mais profundo, um respeito recém-descoberto, não apenas pelo que eu havia conquistado, mas por diferentes caminhos para o sucesso. Eu afastei-me da mesa por um instante e caminhei até a beira do quintal. O sol estava se pondo sobre Tulsa, pintando o céu de laranja e roxo. Meu telefone vibrou com um e-mail da Alison. Outra empresa queria discutir meus serviços de consultoria pelo triplo da minha taxa atual. Guardei o telefone de volta no bolso sem responder. Podia esperar até amanhã. Tudo bem. Meu pai tinha me seguido. Só curtindo o momento, eu disse. Ele assentiu, com uma compreensão nos olhos que não estava lá antes. Seu avô teria se orgulhado, sabe, não do dinheiro, mas da perseverança. Aprendi isso com você, eu disse a ele honestamente. Ele passou o braço em volta dos meus ombros, um gesto que teria parecido constrangedor meses atrás, mas agora parecia natural. Volte para a mesa, disse ele. Sua mãe quer saber se ela deve comprar Ethereum em seguida. Eu ri e o segui de volta para a família que eu sempre tive, mas quem finalmente